Muito boa tarde, mais uma terça-feira. Então vamos aproveitar cada dia, cada amanhecer, cada oportunidade, porque é rápido. A nossa estadia aqui na Terra voa. Então a gente tem que estar bem esperto, né? Hoje a nossa irmã vai falar sobre anjo de guarda. Todo mundo tem, cada um tem o seu. Então vamos aproveitar, né? Para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã que fará a palestra. Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, de participarmos desses estudos, que possamos nos esforçarmos bastante para colocarmos o que aqui viemos aprender em prática. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, para dar sequência aí o estudo. Boa tarde para todos nós. Na semana passada, falamos sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. E vimos que essa afeição, podemos ler também ligação, né, dos espíritos com certas pessoas, pode acontecer não só para ajudar, como, não digo atrapalhar, nem prejudicar, mas acaba fazendo esse trabalho por conta da ignorância, muitas vezes, do espírito, no conhecimento das leis divinas, que se aproxima muito da gente, que ama às vezes, mas não sabe que essa aproximação pode prejudicar, que ele não tem evolução suficiente para isso. Então, essa ligação, essa afeição, né, de espíritos por determinadas pessoas, ela pode acontecer auxiliando ou até prejudicando um pouco, mesmo não sendo a intenção do espírito. Outros até têm essa intenção, né? Para dentro? Para fora? Assim? Vamos ver. Gente, esse microfone nunca foi tão estranho, porque a gente usava o outro, não tinha muitos problemas. Esse aqui não é meu amigo não, hein? Esse aqui. Vamos lá. Então, nós estamos entrando no capítulo agora, seguinte, o outro, né? Que segue o outro, que é a parte de Anjo da Guarda. Mas eu trouxe aqui um poema de Braulio Bessa, que ele é sensacional, né? Quem nunca leu nada dele tá perdendo bastante, porque ele tem uma forma tão carinhosa, tão amiga, tão próxima de nós, de falar aquilo que a gente tem que ouvir, né? Ou de expor as coisas. Então, ele é de uma simplicidade grande, e tão grande é a sua simplicidade quanto a sua capacidade de fazer poesia. Então eu trouxe aqui um poema que ele fala sobre amigo. Porque nós passamos por tantos problemas na vida da gente, quem não passa, né? Quem não tem um dia que desejaria tanto um abraço de um amigo que sentasse do lado, que não apontasse o dedo pra gente, porque a gente já está se culpando, já está fazendo meia culpa, né? Então aquele que abraça, que fica ali do lado, fala: fulano, se eu não puder te ajudar de alguma forma, pelo menos com meu carinho. Então, amigos são verdadeiras joias na nossa vida, né? E a gente precisa disso. Quem tem amigos de verdade, ainda que sejam pouquinhos, porque os amigos de verdade são poucos, a gente até falou na semana passada, né, que amigos a gente pode ter vários, mas os de verdade são poucos. Então tem preciosidades. E aqui o Braulio faz uma homenagem a essa questão de ser amigo, e eu acho interessante para a nossa conversa sobre Anjo da Guarda. Então vamos ver aqui, ó. A mão de um amigo.
É justo quando um espinho perfura seu coração que você se aperreia por um amigo, um irmão, um conhecido, um parente que sinta o que você sente e lhe estenda a mão. O mundo gira e tritura, feito um perverso moinho, cava buraco, põe pedra no meio do seu caminho. E nessa dura jornada tem muita pedra pesada que não se tira sozinho. Avalie só o peso da pedra da solidão, da derrota, da tristeza, da dor, da decepção, de tantas pedras que a gente vai enfrentar pela frente, quer você queira ou não. Não adianta desviar deixando a pedra para trás. Se lembre que o mundo gira num movimento voraz e lhe obriga a voltar para dessa vez enfrentar o que lhe tirou a paz. E aí, nesse momento, confuso, fraco e cansado, que em vez de olhar para frente, o cabra olha para o lado e o medo se faz ausente, pois tem gente com a gente, mesmo tudo dando errado. Tem gente que lhe diz tudo o que você precisa ouvir sem sequer abrir a boca, fazendo você sentir que por mais que seja duro, que o caminho seja escuro, a gente tem que seguir. Tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita os seus defeitos sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Gente precisa de gente para sentir cumplicidade, sentir amor, confiança, segurança e lealdade. Por isso, nesse caminho, ninguém caminha sozinho, nem é forte de verdade. Que o amor seja presente, que sempre lhe fortaleça, que a vida lhe dê amigos, que você sempre agradeça, que a cada sofrimento esse belo pensamento nasça, cresça e permaneça. Esse poema é lindo, né? Tem muita poesia, de uma simplicidade linda, né? E é isso aí. Quando a gente pensa que a gente precisa, às vezes, de um amigo assim, né? De alguém que faça isso naquele momento tão triste que a gente está passando, às vezes não é tão grande a dor nem o sofrimento ao julgamento do mundo, mas para a gente é. Às vezes a gente fala assim, fulano acha que a dor dele é a maior do mundo, né? Para ele é. Para ele é. É a que ele está sentindo, é a que ele está vivendo. Então, para ele, ela é a maior do mundo naquele momento, sim. Então, ter alguém que nos ajude, que nos empreste um ombro, um abraço, que nos acolha, que nos dê uma energia boa, isso é extremamente necessário na vida da gente. Então, quando a gente pensa isso, a gente lembra que tem que ser também amigo de alguém. Porque da mesma maneira que a gente precisa, outros precisam, né? E a nossa vida não fará sentido se nós não somarmos coisas boas à vida de alguém. Se a gente não puder ajudar alguém, fazer algo por alguém, ela não vai ter sentido. Porque ninguém vive sozinho, nós não fomos feitos para isso, né? Embora seja difícil conviver, muito difícil, mas a gente precisa conviver com o semelhante, porque sem eles a gente não saberia nem falar, que é o simples fato de falar, a gente aprende com o semelhante, porque fala do jeito que a gente tem que falar. Se nós ficarmos na floresta, como tem filmes mostrando isso, se formos criados por cães, vamos latir, porque a gente não confia os cães falarem, né? Então, o simples ato de falar, embora a gente tenha órgãos vocais perfeitos, nós não vamos falar se a gente nunca ouvir ninguém falar. Por isso que
todo surdo é mudo. Nem todo mudo é surdo, mas todo surdo é mudo, que ele não ouve. Então ele não aprende a falar. Então quando nós pensamos que pelo simples fato de falar, nós não nos bastamos, precisamos de alguém que nos ensine a falar, falando conosco, aí a gente vê como nós precisamos das pessoas. E sem contar um tantão de coisas que todos os dias a gente tem de dependência de alguém. Então, um amigo de verdade é fundamental na nossa vida, por isso procuremos ser também amigos de verdade de alguém. Mas no mundo somos todos, espíritos inferiores ainda, e o nosso amor ainda é muito condicionado. Nós não temos amor incondicional. Um dia nós saberemos o que é isso, um dia nós saberemos, mas por enquanto nós temos lampejos desse amor quando nós temos os nossos bebês, e aquele bebezinho tem por nós também esse amor incondicional, até que ele consiga raciocinar, observar e ver também os nossos defeitos. Aí esse amor deixa de ser incondicional, e o nosso também. Tanto que às vezes, quando a gente se vê, às vezes assim, reclamando de alguma coisa que um filho faça, se a gente tivesse realmente amor incondicional, nós não iríamos reclamar, iríamos perceber, iríamos observar e ver que ele está errando, que ele está fazendo o que não deve. Mas se o nosso amor fosse realmente incondicional, nós não atrelaríamos esse amor ao defeito e ao erro do nosso filho. Nós não seríamos coniventes, mas continuaríamos amando esse filho, porque o que a gente sente é amor incondicional. Quando nós não conseguimos isso, é porque esse amor não é incondicional. Então nós temos aqui nesse mundo lampejos de amor incondicional. Mas na verdade, para que a gente alcance esse nível de amar, nós precisamos melhorar muito. Precisamos sair da faixa das paixões inferiores, do orgulho, da vaidade, da ambição, do egoísmo, para que a gente possa sentir realmente amor incondicional. Então não vamos também exigir isso dos nossos amigos, porque eles não vão poder fazer. Assim como nós também não conseguimos fazer isso para os nossos amigos. Às vezes a gente se magoa, muda comportamento e fala assim, não, acho que eu vou diminuir um pouco essa minha atenção por fulano, porque não está dando certo. Então, porque esse amor que a gente sente é condicional, mas isso é ainda da nossa natureza inferior. Então, da mesma maneira que a gente não pode ser perfeito a ponto de sentir amor incondicional, o nosso amigo também não. Então a gente precisa compreender, da mesma maneira que somos inferiores, eles também são. Então estamos todos nesse barco ainda da inferioridade, não passamos ainda a espírito de ordem melhor, de uma ordem de espírito bom, porque não mesmo, senão não estaríamos encarnados aqui nessa grande massa de espíritos inferiores na Terra, que a Terra é um planeta de provação e expiação. Então os espíritos bons, eles só reencarnam aqui para missões, para tarefas superiores, porque eles nem precisam mais reencarnar num plano de provação e expiação. Eles podem reencarnar num plano superior, mas eles vêm para nos ajudar, eles vêm para trazer modelos aí nobres para cada um de nós. Se a gente também só conviver com a inferioridade, a gente não consegue melhorar também. Então nós temos muitos espíritos na Terra que são modelos de superioridade, não de perfeição, mas de superioridade sim. E isso não está vinculado
ao intelectual da pessoa, e sim à parte moral. Muitas vezes uma pessoa não sabe nem escrever o próprio nome e tem uma superioridade moral, uma bondade, né? Algo que a gente não vê muito, né? Neste mundo de provação e expiação. Mas tem um amigo que esse é de ordem superior. Esse tem por nós um amor incondicional, que é o anjo da guarda. Esse é o maior amigo que nós temos. É amigo de verdade, porque ele não está na ordem dos espíritos inferiores, porque nela estamos nós. Ele está na ordem dos bons espíritos, na segunda ordem. Não é perfeito. Não é um espírito puro, mas é um bom espírito. Porque Deus não poderia nos entregar a um tutor que fosse igual a nós. Porque se Ele vai nos orientar, nos aconselhar, se vai nos guiar, Ele não pode ter as nossas paixões, as nossas inferioridades para poder nos aconselhar. Quando nós recebemos conselho de alguém, ou quando nós quisermos formar uma opinião a respeito de algum assunto, se nós não temos conhecimento para formar esta opinião por nós mesmos, nós temos que procurar alguém que tenha. Alguém da nossa confiança, que nós sabemos deter esse conhecimento, para que a gente possa se informar, para que a gente possa formar, então, a nossa opinião. Então, com quem nós vamos nos aconselhar tem que ser superior a nós. Não estou dizendo em todos os setores, né? Mas naquilo, pelo menos, que nós vamos buscar, tem. Né? Tem. Se eu quero formar uma opinião para uma conduta minha, que eu precise de conhecimentos médicos, eu não tenho. Embora a gente não seja tão ignorante assim e tenha ao nosso alcance uma vasta literatura, mas não é o suficiente. Não significa um conhecimento de um especialista. Então nós vamos nos aconselhar, nos consultar com esse especialista, para formar a minha opinião e a minha conduta dentro daquele setor ali, daquela área. Então o anjo da guarda é especialista em tudo para nós, porque ele é superior a nós. Ele é um espírito bom, acima de nós, sempre melhor do que nós, porque se ele vai nos aconselhar e vai nos guiar, ele tem que ser melhor do que nós. Senão, Deus não permitiria que ele exercesse esta função de anjo da guarda. E o que é anjo, né? Porque a gente ouve falar, parece que é algo inatingível, né? Anjo significa a palavra mensageiro. É um mensageiro. E o anjo da guarda é um espírito que nos traz mensagens valiosas, boas mensagens em todos os assuntos. Quando nascemos, quando fomos criados simples e ignorantes, com 0% de conhecimento próprio assim, e sim conhecimentos que adquirimos, desde que o nosso princípio espiritual passou pelos reinos da natureza, no seu processo evolutivo, mineral, vegetal, animal, e estamos no hominal. No hominal nos tornamos espíritos. Até ali tínhamos um material, um princípio espiritual, mas ainda não éramos espíritos. Ainda não. Mas aí Deus nos criou, nos tornou espíritos, simples e ignorantes.
entregou a cada um de nós o maior de todos os presentes, de todas as bênçãos que poderia nos dar, a oportunidade de operarmos em nós a própria evolução. Então não depende de ninguém que a gente siga em frente, que a gente se torne um espírito perfeito, ainda que relativamente. Não precisamos de ninguém para isso. Evidentemente que vamos precisar de ajuda para nos auxiliar nesta caminhada. Mas quem decide somos nós. Porque esse grande presente foi o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, criando os espíritos simples e ignorantes, colocou junto deste espírito um outro mais sábio, já bem avançado, para auxiliá-lo na sua caminhada evolutiva. Mas veja bem, cabe a cada um de nós fazer esse trabalho de evolução. Ele auxilia, ele orienta, ele aconselha, mas ele não pode transgredir a lei do livre-arbítrio. Então ele aconselha, ele fala, ele nos intui, mas nós é que vamos decidir qual caminho seguir. Assim como a gente faz no mundo. Pai e mãe aconselham, estão muito mais à frente que os filhos muitas vezes, às vezes não, porque aqui é todo mundo espírito inferior, não é? Mas às vezes é comum a criança falar assim, como já falou para mim a baixinha lá, minha neta. Parece que o papai adivinha as coisas. Parece que o papai adivinha. Eu falei, não, minha amiga, ele não adivinha nada. Ele não tem bola de cristal, ele não é profeta para saber das coisas, ele não adivinha nada, apenas ele sabe mais que você, porque você não consegue raciocinar com lógica ainda, porque você é uma criança. Você só tem 8 anos. Com 8 anos, a criança não tem o córtex frontal desenvolvido para dar a ela a noção de perigo, de raciocínio lógico. Então, a sua liberdade de escolher alguma coisa, falei para ela isso, está atrelada às orientações e conselhos do seu pai e dos responsáveis que estão com você. Não porque eles sejam adivinhos, apenas porque eles têm um raciocínio mais acima do seu, porque eles já estão adultos, não são crianças. E aí, ele sabe que se você fizer isso ou aquilo, você vai se machucar. Você não pode. Porque ele tem certeza que ele está raciocinando, você não alcançou isso ainda. Então não é adivinho, não. É por isso que criança tem que obedecer. É por isso que criança tem que ter limite, dado pelos pais, pelos responsáveis. Porque se deixar fazer o que quer, a criança não sabe nem o que está fazendo. E vai ter sérios problemas, né? Então, o anjo da guarda, no plano material, é pai e mãe. Anjo da guarda da criança, ela tem o anjo da guarda dela. Ela tem o pai e a mãe para orientar. Que é aqui, que também tem cheio de problemas, mas não é só ele. Porque cada vez, quando Deus cria um espírito simples e ignorante, ele coloca um espírito superior ali para guiá-lo. Da mesma maneira que coloca pai e mãe na vida da criança, para guiá-la, até que ela consiga alcançar um nível superior de raciocínio. Não é? Porque a criança é dependente, então ela está na dependência dos pais, assim como nós estamos, desde que fomos criados simples e ignorantes, na dependência desse espírito protetor, desse anjo da guarda que Deus coloca para nos tutelar no mundo. E olha que interessante, muitas vezes esse espírito continua
guiando, sendo um espírito protetor daquela alma, né, daquele espírito que ele recebeu essa tarefa para ele trabalhar nisso, durante inúmeras encarnações. E quando a gente fala inúmeras, é porque a gente não pode nem contar, porque numerosa a gente ainda pode, né? Inúmeras nega número, né? Então a gente não pode nem contar quantas vezes está conosco quando também desencarnamos. Está ali conosco, muito presente. Ele não nos deixa, a menos que a gente não o queira conosco. Por isso que eu já falei aqui outras vezes que a gente tem que pedir ajuda ao anjo da guarda. Ele não nos abandona, mas ele precisa que a gente peça, porque ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele pode estar vendo que a gente está indo por um caminho errado, tomando atitudes erradas, mas ele não pode interferir, porque ele é um bom espírito. Ele não tem essa liberdade, ele não pode fazer isso, porque o livre-arbítrio foi dado por Deus. Ele não pode transgredir. O inferior faz isso. O espírito malévolo, ruim, ele interfere, que ele não está nem aí para isso. Mas o anjo da guarda é um bom espírito. E ele sabe que ele não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Mas quando ele é requisitado, aí sim, aí somos nós que estamos pedindo a ajuda dele. Então, a gente precisa, ao deitar, nós vamos nos libertar do corpo físico, porque o corpo vai dormir e nós não dormimos. Nós vamos nos emancipar do corpo, com o corpo espiritual, que é o perispírito, e vamos estar em igualdade de condições com todos os desencarnados do universo. Esse pixelzinho, esse pálido ponto azul, que Carl Sagan falou que é a Terra, e ele tem um texto belíssimo sobre isso, lindas palavras dele sobre isso, é um grãozinho de areia no deserto do Saara, né? E ele só foi visto quando a nave passou para... o satélite passou para fotografar, porque teve a foto ampliada, senão nem assim ele seria visto. Olha só a pequenez dele. Mas esse pixelzinho, esse pálido ponto azul, ali, como ele diz, tudo acontece. As nossas dores, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, as nossas relações, de todos que aqui estamos, neste pálido ponto azul, suspenso na imensidão do universo. Mas ainda assim, tão pequenininho, ele influencia todo o universo. Por quê? Porque não é ele que está influenciando, é quem está nele. Somos nós. Por isso, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, o que nós realizamos, o que nós pensamos é o que nós realizamos, porque a ação é o resultado do pensamento, ele alicerça todas as nossas ações no mundo, se espalham pelo universo todo. Porque é energia, né? Se espalha por todo o universo, o nosso pensamento. Então a nossa responsabilidade ao pensar é gigantesca, nossa, não tem nem como medir, é incomensurável. Essa responsabilidade que nós temos ao pensar. Então o anjo da guarda, ele não tem que estar colado na gente a tiracolo, não. Ele é um espírito trabalhando para nós, para nos ajudar, para nos orientar. Mas ele não tem só essa função, ele tem muitas funções, muitas tarefas, mas ele é um bom espírito, ele tem capacidade. Então, onde quer que ele esteja nesse universo, ele está conosco. Porque o pensamento dele está ligado ao nosso.
né? Então, quando nós estamos numa situação difícil, que a gente pede ajuda ao anjo da guarda, não tenhamos dúvidas, vamos receber essa ajuda ali, naquele momento que a gente está rogando, que a gente está pedindo. E esse amigo é amigo de verdade. Sabe de todas as nossas mazelas, de todas as nossas interioridades, de todos os nossos erros, mas nos ama incondicionalmente. E como eu gosto dessa frase, eu não gostava dela, que eu não entendia muito bem, mas depois, quando eu passei a entender, eu amo essa frase de Pedro, explicando o que Jesus na cruz pediu: Pai, perdoai a todos, perdoai-vos que eles não sabem o que fazem. Pedro falou, né, nos seus ensinamentos, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, o amor de Jesus cobre a multidão de pecados. Isso não significa que a gente terá os nossos pecados anulados. Não. Nós temos que resgatar cada um deles. Mas ele não deixa de nos amar por isso. Ele nos ama ainda, porque ele sabe quem nós vamos nos tornar. E não sabe quando, porque depende do nosso livre-arbítrio em sermos melhores, em acelerarmos o nosso processo evolutivo, depende da gente. Mas ele sabe que vamos nos tornar. Então, Jesus nos ama incondicionalmente, porque ele sabe que cada um de nós vai se tornar um espírito perfeito. Então ele sabe o que nós vamos nos tornar. Seu amor é incondicional por nós, embora sabe que erramos e vai nos dar, segundo a vontade de Deus, Pai de infinita misericórdia, todas as oportunidades para que a gente possa resgatar os nossos erros. E ainda, junto com essas oportunidades, a bênção de um amigo de verdade do lado, para nos auxiliar e nos mostrar o caminho a seguir quando nós pedimos. Este é o anjo da guarda. Então, quando deitarmos à noite, para entregarmos aí o corpo aos reparos físicos necessários, né? Certas funções enzimáticas, celulares, depende do corpo em repouso. Nós nos emancipamos e entramos na dimensão dos espíritos, nós entramos na eternidade. Então é semelhante à morte, só que na morte nós não temos ligação magnética com o corpo, mas no sono temos, estamos ligados ao corpo, molécula por molécula, até a falência dos órgãos, que então nós vamos nos libertar do corpo e adentrarmos a dimensão espiritual com o corpo espiritual, que nós adentramos todas as noites quando o nosso corpo dorme. Nesse momento, nós estamos muito vulneráveis, muito. Porque na dimensão espiritual, como aqui na Terra, tem espíritos inferiores, mais ou menos, né? Superiores. Mas como somos inferiores, e bastante, nós nos sintonizamos ainda com a inferioridade. E aí, emancipados pelo sono do corpo, se nós não nos preservarmos, pedir ajuda ao anjo da guarda, nós poderemos ter como companhias, neste período aí do sono do corpo, espíritos muito inferiores. Aí poderemos ser levados para cenários horríveis, visualizações, cenas horrorosas, que às vezes a gente depois, quando acorda, chama de pesadelo. Eu tive um pesadelo. Você viveu, você vivenciou aquilo. Porque o sonho é a atividade da alma. A alma não dorme, ela está sempre em atividade. E como nós nunca fomos melhores do que nós somos hoje, nesse momento, nós já melhoramos um pouco, nós já fizemos coisas horrorosas lá para trás.
em encarnações passadas. Já vivenciamos coisas terríveis. E isso está gravado na nossa organização espiritual, no nosso arquivo. E nesse momento, esses espíritos inferiores podem nos fazer conectarmos-nos com essas experiências já vivenciadas no passado, se nós estivermos mal sintonizados, vibrando na faixa deles. Então, a necessidade de pedir ajuda ao anjo da guarda para nos guardar quando nós estivermos emancipados pelo sono, nos ajudar, fortalecendo as nossas convicções, não nos deixando cair diante das tentações, seja no estado de vigília ou no estado de emancipação da alma. E ao despertarmos pela manhã, ao abrirmos os olhinhos pela manhã, temos que fazer a mesma coisa, o mesmo pedido, agradecer a Deus e ao nosso Espírito Protetor, o nosso anjo do guarda, por ter nos guardado e pedir ajuda para que o nosso dia transcorra sob a proteção dele. É fundamental que a gente faça isso. No livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Dr. Brian Weiss, esse livro é maravilhoso. Eu quase não recomendo livros aqui, vocês já sabem disso. Quando eu dou citações de livros, eu não falo o livro, mas não é porque eu queira esconder nada. Eu digo autor, se o autor for desconhecido, é desconhecido mesmo, ou eu não vou citar porque o livro pode conter coisas que não vale a pena, mas nada é tão ruim totalmente, né? Muitas vezes você lê um livro muito bom, de repente você depara com uma página lá horrenda, que não tem nada a ver com aquilo que está ali. Então isso pode acontecer. E quando você recomenda o livro, você está recomendando tudo que está lá, né? Então eu evito um pouco isso aí. Mas esse eu recomendo. Esse eu recomendo porque essa foi a principal tarefa do Dr. Brian Weiss ao reencarnar. Tanto que ele conta desse livro como ele foi desviado dos seus propósitos para esse que ele realizou. Ele conta, precisou de nascer um filho dele, de nascer um bebê, primeiro filho dele, com um problema cardíaco, e ele estava fazendo residência em cardiologia para desviá-lo dessa cadeira aí, porque não era lá a função dele. Ele não podia cuidar do filho, porque não pode cuidar dos parentes, eram amigos e tudo, só que não conseguiram salvar o filho. Não conseguiram, e o bebê morreu. Ele entrou em pânico, né? Em desespero. Ele conta tudo isso no livro. Aí ele foi fazer psiquiatria para entender esse processo, para entender a própria dor, né, e da família. Ali nessa cadeira era o lugar dele mesmo que ele tinha que ficar, porque nesta função, nesta cadeira de psiquiatra, ele deparou-se que isso já estava tudo já no campo para ele, né, na escolha das provas que ele fez, com uma paciente que era namorada de um grande amigo dele lá no hospital, um pediatra, que pediu que ele tratasse dela. Tantas fobias ela tinha que ela não estava mais conseguindo viver socialmente. E ali, quando ele começou a fazer uma regressão com ela à vida passada, e quando isso está no singular, regressão à vida passada, não é lá para trás, não, é a própria vida de hoje, até intrauterina. A vida até ali, onde ela começa. Isso é regressão à vida passada, a vida sua agora que já passou ali. Mas vidas passadas no plural são outras vidas, e ele não imaginava isso. Ele estava fazendo até o limite da encarnação dela agora, que ele nem sabia de encarnação nem nada disso.
Só que quando ele levou essa menina através do estado alterado de consciência a isso, ela foi a vidas passadas. E eu não me lembro quantas ela foi, mas há várias. E ele se surpreendeu com isso porque no intervalo entre uma comunicação da própria vida dela, que ela no estado alterado de consciência ela relatava, para passar para uma outra, nesse intervalo, espíritos se comunicaram com ele através dela, da mediunidade dela. E aí começa a história. Eu não vou relatar mais para ser bastante legal aí para quando vocês forem ler. Mas ele fala num parágrafo do livro que se nós soubéssemos que cada um de nós tem um anjo da guarda, tem um espírito que cuida só de nós, que é superior a nós, que nos atende, que nos guia, nos aconselha, que nunca nos deixa, a nossa caminhada na Terra seria mais tranquila. Nós caminharíamos com mais segurança, porque tem um amigo de verdade superior ali nos orientando, nos aconselhando, nos guiando, nos segurando quando a gente não consegue andar. Então, ele disse, se a gente soubesse disso, nós seríamos muito mais felizes na Terra. Então, é belíssimo esse livro, aconselho vocês procurarem, né? E ler quem não leu ainda. Os outros dele eu não recomendo. Li 1 ou 2 e não gostei, ele começou a apelar. Ele é vivo, né? Ele está encarnado, ele é lá do Hospital Monte Sinai, nos Estados Unidos. Mas os outros começou a apelar, porque esse foi um best-seller, esse foi um estrondo de compra, né? De venda. Aí outros vieram, mas aí já apelando, alma gêmea que se funde uma com a outra, aí já começa uma bobagem, um monte de bobagem. Mas esse não, esse foi o grande livro, esse foi o livro que no meio científico provou a reencarnação. Sem nenhuma dúvida, no meio científico, olha que ele jamais colocaria a reputação dele em dúvida, né? Para ser achicalhado no meio científico, e ali está. Então, este é bom. Então, é isso que a gente tem que entender e confiar. Não são só as criancinhas que têm anjo da guarda, aquele anjinho com asinha. Nosso anjo da guarda não tem asa, não. Tá? Não fica pairando aí pelo universo de asinha batendo, não. É um espírito na tarefa de nos ajudar. E como ajuda que há de nós que não fosse ele. Então, esse assunto está aqui no Livro dos Espíritos, começando na 489. Nós vamos ficar um bom tempo trabalhando esse assunto no Livro dos Espíritos, tem muita coisa para a gente compreender. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular. Cada um tem o seu. Olha a pergunta de Kardec. Agora não é que se liga a indivíduos. Está aqui. Em particular, para o proteger? Eles respondem sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Porque ele é da ordem dos bons espíritos. Sabe o que é isso, gente? A gente ter um amigo constante ali. Uma ordem superior, um espírito bom. Ele não tem mais orgulho, vaidade, egoísmo, cobiça, nada. Ele ama incondicionalmente. Sabe o que é isso? Gente, isso é tudo que a gente precisa. Tudo, a gente não precisa de mais nada. Porque Deus é causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema que criou o universo. Então, olha só. Causa primária é quase causa primária. Não é causa imediata. Deus, quando criou o universo, estabeleceu leis para que esse universo se mantenha
E ele sustenta porque ele é o Criador. Mas ele é causa primária. Não é a causa imediata. Quando às vezes a gente fala assim, ah, meu Deus, foi a mão de Deus que tirou fulano dali. Deixou 10 lá, tirou só 1. Deus só gosta daquele? Deus só gosta daquele que a mão dele tirou? Gente, por favor, somos estudantes da doutrina espírita, esclarecedora, que nos dá uma fé raciocinada, capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Deus não passou a mão ali para tirar aquele não estava na hora dele. Então o próprio anjo da guarda o afastou porque não estava na hora dele. Deus tem seus trabalhadores no universo. Não é? Um deles é Jesus, que é o que coordena a nossa terra, porque ele foi o encarregado quando essa terra estava esfriando, se desprendeu do sol, estava esfriando, ele foi o encarregado, ó. Essa é a sua função, você vai coordenar esse planetinha aí. Então, o que acontece aqui na nossa terra? Deus não é culpado da nossa dor, do nosso sofrimento, de nada. Nós é que somos responsáveis. Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu o livre-arbítrio para a gente evoluir. Então a gente fica falando umas coisas que às vezes não faz sentido, né? Porque realmente, aí a pessoa fica até com raiva de Deus, né? Porque a mãe daquele outro que ficou e morreu, que vai pensar o que de Deus? Porque a mão de Deus tirou o filho da outra, o dela ficou. Ele não gosta do filho dela? Olha quanta bobagem às vezes a gente fala sem querer, né? Então, Deus tem seus auxiliares e um deles é o nosso anjo da guarda. Ele colocou para cada espírito criado por ele, simples e ignorante, um espírito bom. Um espírito, olha aí, um bom espírito, um bom gênio. Gênio é espírito inteligente, né? É sábio. Gênio quer dizer isso, né? Então, na 490, Kardec pergunta: que se deve entender por anjo da guarda? Tá aqui o que eu estou falando o tempo todo, né? Ó. O espírito protetor de uma ordem elevada. Então, gente, quando nós fazemos preces, nós não precisamos fazer prece para o anjo da guarda, não. Ele não precisa das nossas preces, ele é evoluído, ele é superior. A gente tem que fazer prece a ele. Tira o para e bota o a. Porque instintivamente, quando a gente faz prece para alguém, a gente está pedindo socorro para aquela pessoa. Não é assim? Ah, eu tô rezando para você. Estava rezando para aquela pessoa melhorar, para aquela pessoa, né, conseguir êxito em alguma coisa. O anjo da guarda já tem isso tudo. É a ele que a gente faz a prece. A ele para nós. Olha a diferença. Olha como a língua é importante. A gente faz prece a ele para nós. Para cada um. Então a gente pede a ele que nos socorra, que nos dê conselhos, que nos guie, que nos livre daquilo que a gente não tem que passar. Porque logo, logo a gente vai ver que ele não pode tudo que a gente quer. Assim como Deus não faz tudo que a gente quer, assim como nós, pais, não fazemos tudo que as nossas crianças querem. Ou pelo menos não fazíamos, né? Porque agora a coisa está diferente. Agora as crianças estão determinando o que os pais vão fazer para elas. Eu quero isso e ponto final. O pai se assusta, vai lá, compra e entrega. Né? Então tá triste, a situação tá tenebrosa, né? Ele só vai reconhecer o erro quando esse filho estiver lá na adolescência, que ele não aguentar com ele. Aí é que ele vai ver aonde foi que eu falei, meu amigo, falhou e falhou feio. Agora aguenta as consequências, né? Então vamos lá. Aqui nós temos uma escala.
olha só, a escala espírita que está lá no livro dos espíritos, que eu só estou falando em espírito, provação, expiação, espírito superior, espírito bom, o que é isso, né? Então, olha aqui, ó. Aqui tem a escala espírita que está no livro dos espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. Só tem uma classe, olha lá. Só tem uma. Espíritos puros. Tá aqui, ó. Só tem essa. Segunda ordem, bons espíritos. Às vezes a gente fala assim, mas eu sou um bom espírito. Então vamos ver. Vai lá e procura lá as características de um bom espírito e vê se você se encaixa nela. Às vezes se encaixa. Eu não me encaixo não, mas às vezes você vai se encaixar. Então olha lá, ó. Aqui nós temos 4 classes. Classe de espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos prudentes e sábios e espíritos benevolentes. Na ordem dos bons. É aqui que nosso espírito protetor se encontra. Nessas classes aqui, ó. Em qual delas não sabemos, mas ele está na ordem dos bons espíritos. Porque dos espíritos inferiores, eu não sei vocês, mas eu estou. Tá aqui, ó. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Quando a gente fala imperfeito, dá a impressão, então Deus criou espírito imperfeito? Não, não criou não. Ele criou espíritos simples e ignorantes para alcançar a perfeição. Enquanto você não chegar lá, você é um espírito imperfeito, mas não que ele tenha te criado assim. Você se tornou assim por mau uso do livre-arbítrio. Porque quando a gente comete erros, Deus não tem nada com isso. Deus não mandou a gente fazer isso, né? Então, não é isso. Na ordem dos espíritos imperfeitos, porque não alcançaram a perfeição e estão usando mal o livre-arbítrio, aí nós temos 5 classes. Espíritos perturbadores, espíritos neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. É aqui que a gente normalmente se encontra encarnado em plano de provação e expiação, porque tem muito erro para acertar. Então a gente tem muitas paixões inferiores ainda. Podemos não ser mais impuros nem levianos, mas podemos ser ainda espíritos neutros, que ficamos lá e cá. A gente está subindo a escadinha da evolução, bota o pezinho direito lá de cima, mas não faz por onde, ele volta para se unir ao esquerdo que está embaixo. Isso aí é espírito neutro. Ele sabe, tem algum conhecimento, mas ele não tem tanta força de vontade assim para fazer ao semelhante aquilo que ele quer que seja feito a ele. Então a gente carrega bastante orgulho, vaidade, tudo isso, né? Então o nosso espírito protetor está aqui, ó. Ele pode ser superior, sábio, prudente, benevolente. Não importa que ele esteja aqui. Já está ótimo, ele já é bom. Ele está na ordem dos bons espíritos. Então olha quem nos orienta, quem nos aconselha, quem vive conosco, né? Comentário de Kardec. Sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode deduzir-se o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. São espíritos de primeira e de segunda ordem. De primeira é o puro, vai ser anjo da guarda de espíritos muito elevados, né? Que ainda não se tornaram puros ainda. Nós vamos ficar com aqueles espíritos que estão na segunda ordem. São espíritos de primeira e de segunda ordem, espíritos puros e bons espíritos. Então, esses são os anjos da guarda. Espíritos de segunda ordem, espíritos bons. Às vezes, outro dia eu até achei graça de uma amiga, e ela falou assim, lá vem você. Eu falei, isso pega o livro e vai estudar, né? Ela para mim, minha amiga, quando chegar em casa, comprei uma vela de 7 dias
daquela que fica acesa toda a vida. Vou botar lá e vou acender pro meu anjo da guarda. Eu falei, pra quê? Presta atenção, amiga. Não bota em lugar que tem vento, que tem cortina, que ela vire, que pode pegar fogo na sua casa. Ela falou, não. E eu vou botar num lugar bem específico e tem que ser alto. Porque me falaram que tem que ser um lugar alto. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, e se essa vela apagar, hein? Nesse meio tempo aí. Ih, não fala isso não, me falaram que se ela apagar eu morro. Que é porque o meu anjo da guarda foi embora. Eu falei, criatura, pelo amor de Deus. Eu falei assim, olha, eu sou sua amiga, hein, mas eu vou repensar isso, hein. Porque eu ainda não tô naquela que o amor cobra a multidão de pecados, que eu ainda não sinto esse amor não, por você não, hein. Aí ela falou assim, não, mas não tem que acender vela. Eu falei, minha filha, você vai acender vela pra quê? Seu anjo da guarda tem luz própria. Ele é bom espírito. Ele é iluminado. Você não precisa de acender vela para ele, não. Você precisa fazer prece a ele. Faz muita prece a ele, para ele ajudar você. Então faz prece a ele para você, porque ele é um bom espírito. Então nós já estamos ali com o nosso horário alcançadinho ali. Eu estou vendo isso aqui também. E é até bom, semana que vem a gente não vai poder dar sequência a esse estudo, não, porque as pessoas que vêm me substituir aqui, elas não gostam de pegar a linha. Eu sempre falo, gente, pega o slide e continua. Ah, não, esse assunto aí é você, vai. Então vai vir alguém para fazer nossa palestra aqui terça-feira, porque eu preciso sair da cidade nesse dia, então não estarei aqui. Então veio outra pessoa, mas nós vamos colocar isso nas nossas próximas terças aí para frente, porque tem uma questão muito importante, não é nem esse aqui não, mas tem uma questão muito importante, porque a gente às vezes não consegue entender por que o anjo da guarda não guardou aquela criança que recebeu aquela bala dentro da creche. Por que ele não deu empurrão nela para ela sair da rota da bala? Por que ela não impediu aquela criança que estava chegando para perto da piscina, caiu e foi lá no fundo da piscina, morreu lá afogado? Por que ela não fez? Por que ele não fez isso? Ele não é para nos guiar, ele não é para nos guardar e nos livrar dos males. Veja bem, dos males que nós não temos que passar. Então eu vou deixar aqui umas pulguinhas atrás da orelhinha de vocês, que se vocês quiserem antecipar essa resposta, é só ir lá no Livro dos Espíritos, porque o que eu vou botar aqui é tudo que está lá, para a gente conversar. Por que é que acontece isso? Eu me lembro, só para a gente fechar aqui, não sei se alguém se lembra desse caso, uma menina que morreu com uma bala, com um tiro. Ela foi alvejada uma vez só e morreu na escada do metrô, ali na estação entre Afonso Pena e a Tijuca. Tem uma outra que eu não... Francisco Xavier, essa aí. Ela morreu ali, naquela escada ali, porque essa menina não saía sozinha. Ela era uma menina jovem ainda, ela tinha uns 10 anos, 11, não sei, ela era uma menina nova. Mas ela estava doida para encontrar com a mãe, e a mãe estava vindo dessa estação da Afonso Pena, ia para Tijuca, aí ela se comunicou com a mãe para ela poder, então, pegar aquele metrô ali e encontrar com a mãe. E a mãe estava ali, ela mora pertinho, era só descer mesmo e entrar. Ela fez isso, só que estava uma briga de policial e marginal ali naquele momento aconteceu, ele desceu a escada e foi lá para baixo, que ele estava sendo perseguido pela polícia. Um tiro alcançou a menina na escadinha do metrô, assim, na hora que ela estava descendo. Ela morreu ali. Não pôde nem ser socorrida em hospital. Eu me lembro que numa entrevista, essa mãe
chorando muito, que não é para menos, que isso é a pior dor que uma pessoa pode passar na Terra, né? É ver um filho partir, ainda mais nessas condições assim. Aí eles perguntaram como ela se sentia, ela falou assim, revoltada com Deus. Onde estava o anjo da guarda da minha filha que não protegeu ela? Né? Não sei nem se eu acredito mais nisso. E com toda razão, um desabafo, acho que qualquer pessoa acho que ficaria com um discurso assim ali, né? Mas, passado aquele momento, só para a gente não achar que ela ficou pensando assim, isso foi uma coisa de imediato, que foi naquela hora e um sufoco todo. Essa família, essa mãe e esse pai depois abriram uma fundação de ajuda para que essas coisas pudessem ser minimizadas, para que ninguém mais passasse o que ela estava passando com o marido, e que ela, no calor da emoção, ela negou o Criador, que ela se arrependia disso, que foi só uma fala de desespero, e que ela sabia, por tudo que ela já tinha aprendido, que o anjo da guarda estava ali com ela, e Deus também estava. Então é isso aí, ele estava mesmo. Aliás, ele ajudou ela a ir para lá, na hora certinha, porque aquilo ali tinha que acontecer com ela. Era um espírito em resgate, né, fazendo a sua redenção. E é ali que ele estava com ela, segurando ela, abraçando e levando para a dimensão espiritual. Então isso é que a gente tem que ver. Nas próximas reuniões a gente vai discutir sobre isso, né? Nem sempre o nosso anjo pode nos livrar daquilo que vai acontecer conosco, porque a gente tem que passar. Se a gente não tiver, com certeza ele vai nos livrar. Muita paz para todos. E dá para pensar, hein, gente?